Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, Bis. Eu, Vani. Nós fomos escolhidos para nesse dia estar aqui compartilhando com vocês esse breve estudo do livro de Mateus, capítulo 19. Então espero que cada um de vocês desfrute o máximo desse vídeo, o máximo dessas informações que serão aqui compartilhadas por mim, pela Vani. Nós buscamos aqui, lemos um pouco desse texto, buscamos algumas informações que eram também novas para nós. Então espero que cada um de vocês desfrute o máximo do que iremos falar nesse dia, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 19. O texto diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua própria mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou ou uniu, não pode separar o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? E respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disse-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles que a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Bom, então vamos lá. Nessa primeira parte aqui, Jesus ele estava numa determinada cidade, foi para uma outra cidade, e logo a princípio os líderes religiosos, os fariseus, foi ao encontro dele para tentar tirar uma casquinha, vamos ver se ele cai na nossa lábia, trazendo para o nosso ditado popular nos dias de hoje. Mas Jesus ele é muito inteligente, então ele já sabia que aquelas pessoas viriam tentar perguntar alguma coisa para ele, e já foi de encontro com o quê? Com o casamento, Eu até tentei dar uma pesquisada aqui, mas não consegui achar no contexto histórico qual foi, quando foi que houve essa mudança, de um homem pode ter mais de uma esposa, Eu não sei muito bem no tempo, dentro do período histórico, quando isso aconteceu, mas desde o princípio, Deus ele criou o Jardim do Éden, é uma história que nós todos conhecemos. Só que Deus também criou homem e mulher. E ele já lançou uma palavra, ele já deu um decreto que vocês irão sair da sua parentela, na casa do seu pai e da sua mãe, no caso, numa forma figurativa naquele momento, porque até então apenas existia Adão e Eva, mas isso se estendeu logo mais para os povos vindouros. E isso foi uma regra, isso foi um decreto de Deus para os homens e também para as mulheres, Um homem vai deixar seu pai e sua mãe e vai se unir a uma mulher, e aqueles então se tornarão uma só carne.
E os líderes religiosos daquela época tentou pegar Jesus nessa pegadinha, mas não deu muito certo. Porque Jesus, além de ser muito sábio, ele já sabia o que se passava no coração de cada um daqueles homens. Então ele deu a resposta. O texto aqui é muito claro a respeito disso. Então eu espero que esse primeiro momento vocês tenham entendido, né, o que é basicamente o casamento. Até por esse motivo que eu e a minha esposa, eu e a Vani, estamos aqui para falar um pouco desse tema, porque para você que ainda não é casado e sonha com esse momento um dia, saiba que casamento é algo muito sério. E o principal dever do sacerdote é fazer a mulher feliz, é fazer a esposa feliz e, consequentemente, é também o dever da mulher fazer o seu esposo feliz. Mas agora, eu como um homem, embora sou jovem, mas já tenho indo para o meu 3º ano de casamento, tenho aprendido muita coisa com várias pessoas ao nosso redor, mas aqui dentro da nossa própria casa. É um aprendizado diário, é algo que eu preciso muitas das vezes abrir mão de muita coisa para fazer ela feliz. E automaticamente ela também tem esses mesmos hábitos de abrir mão de muita coisa para me fazer feliz. Então saiba, para você que é solteiro, que sonha um dia em casar, saiba disso. Faça o seu parceiro, a sua parceira feliz. Abra mão, se for necessário, de muitas coisas para fazer ela feliz. Então era basicamente isso que Jesus queria falar, que é dever do homem casar com aquela mulher e ir até o fim com aquela mulher. Não tem o porquê tentar achar um parâmetro se não for algo concreto, como mesmo o próprio Jesus falou. Não tentar achar algo para querer se separar daquela mulher ou a mulher se separar do marido. Não pode, entendeu? Só se for, como a Bíblia é muito clara com isso, só se for o ato ilícito sexual, que nada mais é que a traição. Ou o homem com uma outra mulher, ou a mulher com outro homem. Aí sim, a gente tem o decreto pela Bíblia de correr atrás dos nossos direitos como cidadão e pedir o divórcio. Caso contrário, não faça isso. Case com a sua esposa, com o seu esposo, mas se mantenha fiel até o fim. A gente costuma falar isso lá nos dotes, né? Eu nem lembro mais como que fala. Mas nos nossos votos, isso. Entendeu? Que eu prometo ser fiel a você na saúde, na enfermidade, né? Na riqueza ou na falta de recurso, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É isso que basicamente a gente faz lá no momento. E isso não pode ser apenas da boca para fora, tem que ser uma verdade dentro dos nossos corações. Então era isso que Jesus estava ali passando para aqueles homens. E eles infelizmente caíram do cavalo, né? Graças a Deus, óbvio, porque eles foram perguntar para a pessoa errada. Então Jesus foi muito sábio em dar a resposta àqueles fariseus, àqueles líderes religiosos, né? E consequentemente, essa pergunta fez com que os discípulos também criassem algo em seus corações. Bom, se é para ser dessa forma, então é melhor que a gente não case. Aí entrou num outro ponto, né, que é o ponto da castração, né, um termo até meio pesado, né, mas que é o eunuco, né? Então, mas que envolve essa questão da castração. É isso que é um homem eunuco, né? Ele escolhe, se for por vontade própria, como a Bíblia aqui mesmo diz no texto, se ele quer servir o reino em um determinado ponto específico, ele escolhe fazer aquilo. Só que ele não deve ter vergonha de falar aquilo. Ele precisa também dar a explicação do porquê que ele quis ser daquela forma. Entendeu? Porém, tem outros que algumas pessoas fazem com que essa determinada pessoa seja eunuco, né? A gente pesquisando aqui, o termo no dicionário, quando fala do eunuco, fala que é um homem separado, um homem que foi castrado por um chefe, por um patrão, para cuidar de um harém. Harém, para quem não sabe, normalmente era um lugar onde ficava várias mulheres, né? Naquela época, na época antiga. Então, para que não tivesse nenhum perigo do homem ter alguma
algum sentimento por aquela mulher, por aquelas mulheres que estavam ali no seu harém, então ele optou por castrar aquele homem. E também, pelo lado científico, tem alguns casos que o homem ele nasce eunuco, mas por conta de uma deformidade em seu órgão genital. Isso também é comprovado. Então, existem alguns pontos específicos sobre essa questão do eunuco, de ser castrado ou não. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer falar aqui do texto. Amém? Dando sequência, a gente vai lá então para o versículo, agora versículo 13. Né? Você quer ler, meu bem? Sim. Então lhes trouxeram crianças, para que pusesse as mãos sobre elas e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Mas Jesus disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Ele pôs as mãos sobre elas e depois partiu-se dali. Bom, esse é um texto muito conhecido. Eu fiquei com essa parte das crianças por quem não me conhece. Eu faço parte do Ministério Infantil e eu sou a pessoa, entre nós dois, mais apta a falar sobre as crianças. Jesus, nesse texto de Mateus, eles falam que as crianças eram costume, né, das crianças judias irem às sinagogas, eles eram levados às sinagogas para serem abençoados. Só que quando os discípulos que não estavam acostumados com isso viram, eles queriam impedir porque Jesus provavelmente estaria cansado, já tinha operado milagres, já tinha os fariseus já tinham ali tentado de alguma forma envergonhar Jesus, colocando a situação de Moisés e toda essa que a gente acabou de ler. Então os discípulos não fizeram por mal, eles queriam proteger Jesus, mas de uma forma que Jesus nos ensinou como tratar as crianças e a ser como as crianças, porque ele fala, quando as crianças vêm até Jesus e os discípulos impedem, Jesus ele fala assim, 14, Jesus disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Por quê? Porque a criança é simples, a criança é pura, a criança tem inocência, a criança ela é simples no falar, ela é simples no agir. E é assim que nós devemos ser, é assim que Jesus fala que se nós cristãos queremos chegar até a glória, né, a vida eterna, nós precisamos ser como as crianças, nós precisamos ser puros no falar, nós precisamos ser puros no agir, no pensar, a gente precisa ter a simplicidade da criança, porque senão a gente não vai alcançar o nosso alvo. E no versículo 15, Jesus ele pôs as mãos sobre as crianças, abençoou as crianças, num ato de mostrar para aquelas pessoas, não por obrigação, mas de mostrar o quanto ele amou, ele ama as crianças e quer que isso até hoje seja prorrogado para as nossas vidas nos dias atuais. Que nós devemos amar as crianças, que nós não devemos impedir, que nós devemos ser como as crianças. Então é isso que eu entendo de Mateus 19, 13. Quando Jesus ele cuida das crianças, como ele cuida, da forma como ele fala, como ele age com as crianças, ele poderia muito bem receber as crianças, ouvir o que cada uma tinha para falar e sair, mas ele preferiu ouvir, deixar as crianças vir, ouvir e abençoar. Então é isso que nós devemos fazer, ouvir e abençoar e ser como as crianças, na simplicidade das crianças. É isso aí. Então, esse último pedaço aqui, essa última parte do texto, eu quero ler ele de uma forma geral, né, que fala do jovem rico, fala do perigo das riquezas. Então eu vou ler ele de uma vez só e depois a gente debate um pouco aqui de uma forma geral, tá bom? Então vamos lá. Versículo 16 diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre,
que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amas o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas riquezas. 23. O perigo das riquezas. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos lá, para não se delongar muito e para dar uma boa resumida nessa parte aqui, falando de riquezas, né? E automaticamente a gente vem à nossa memória aquilo que os nossos pastores sempre têm nos ensinado, de sempre levar a sério as questões de ser fiel nos dízimos, nas ofertas, porque isso não é um ensinamento que vem deles, é da Bíblia. Apenas eles repassam, eles esforçam aquilo ali para que eu e você tenha isso em nossos corações. Amém? Então o texto, esses versículos que nós lemos aqui, é basicamente isso. Veio um jovem que era muito rico, né, pelo que a Bíblia diz, e ele chegou em Jesus e falou assim: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Então Jesus, ele deu alguns pontos sobre os mandamentos. Não, Jesus, não, Senhor, eu já tenho, já sigo tudo isso, eu já faço essas coisas. Então Jesus foi num ponto, entendeu? Lembre-se que Jesus, ele fazia aquilo, mas ele já sondava os corações. Porque Jesus já sabia provavelmente da resposta daquele homem, mas ainda assim ele queria escutar. É o direito de escolha. Jesus, ele é educado, o Espírito Santo, ele é educado. Ele jamais vai entrar de uma vez. Ele sempre dá o direito para que eu e você tenha a liberdade de falar ou de escolher. E o jovem escolheu não seguir Jesus, ele optou pelas riquezas. Logo em seguida, o texto fala aqui, o próprio Jesus dizendo que é mais fácil, numa forma figurativa, porém verdadeira, no sentido de o nosso coração não deve estar preso às riquezas, né? Não devemos servir a dois senhores. Ou a gente ama um, ou odeia o outro, né? Isso que a Bíblia fala, entendeu? Ou a gente serve ao Deus de todas as coisas, ou a gente vai servir a Mamon, que é o Deus das riquezas, entendeu? Então o nosso coração deve estar sempre voltado para servir o nosso amado Deus, nosso Jesus. Então, para simplificar, é basicamente isso, entendeu? De uma forma figurativa, voltada para aquilo que está em nossos corações, Jesus falou isso, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque Jesus não está falando que os ricos nunca serão salvos, não é isso. É o que tem no
coração. Exatamente, ele está falando que o seu coração não deve ter em primeiro ponto as riquezas. O nosso coração deve ser totalmente dele, entendeu? Tudo aqui no texto diz, é muito claro. Se for olhar para as nossas capacidades, né, físicas e até mesmo financeiras, nada, a gente não é possível fazer nada, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível através dele, não de nós. Então a gente não tem força nenhuma, mesmo com recurso financeiro. Se a gente não tiver a sabedoria em Deus para usar aquele recurso, infelizmente uma hora ou outra ele vai cessar. Ele vai cessar. A gente tem um exemplo muito claro disso, do filho pródigo, que era muito rico também, provavelmente, pegou sua parte da riqueza e ele torrou, ele sumiu com aquelas riquezas, porque não teve sabedoria em Deus para usar. Foi fazer o que estava no coração. Exatamente, entendeu? Então, esse é o nosso estudo de hoje, para você, para cada um de vocês, para nós, entendeu? Só um pontozinho sobre o jovem rico. Eu vou fazer uma comparação entre ele e às vezes até muitos de nós. Tomar muito cuidado com o que está nos nossos corações, o que nós colocamos no nosso coração. Por quê? A Bíblia fala que de todas as coisas nós devemos guardar o coração, porque dele procede todas as coisas, a fonte, tanto o que é a água, a fonte que jorra água doce, não jorra água amarga. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós guardamos, porque a gente pode estar falando, mas eu amo meu pai e minha mãe, eu honro meu pai e minha mãe, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca furtei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada dessas coisas. Mas quando Deus, por ser onisciente, Ele sabe o que está em oculto no nosso coração. E às vezes é nisso que nós nos pegamos e às vezes fazemos como o jovem rico. Ele fazia todo o mandamento que Deus tinha deixado. Não matou, não roubou, amou o pai, honrou o pai. Só que ele tinha no coração dele as riquezas dele, o que ele tinha conquistado. E às vezes a gente coloca no nosso coração o que nós conquistamos por mérito nosso. E aí acabamos deixando as coisas de Deus de lado. E aí é nessas coisas que nós acabamos entristecendo o Espírito Santo, acabamos entristecendo o coração de Deus. Porque quando Deus vem e fala, você fez tudo isso, ok, tá tudo certo, você honrou, você amou, só que eu preciso agora que você vá e venda todos os seus bens e me siga. Nesse ponto, Jesus, obrigada, eu faço o que o Senhor manda eu fazer, isso aqui é o que eu gosto, é o que eu amo, é o que eu quero. Então, a nossa mensagem é também cuidado com o que vocês guardam no coração, porque o coração jorra as fontes de vida. Então, se você está guardando coisa boa, glória a Deus, amém. Você vai colher coisas boas. Mas se você está colocando as coisas, os seus sonhos pessoais, as suas riquezas no coração e esquecendo as coisas de Deus, tomem muito cuidado com essas coisas, porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o jovem rico. Você acabar olhando para aquilo e se entristecendo com Jesus e abandonando. Então era isso. Amém. Amém. Então, esse é o nosso estudo. Espero que cada um de vocês receba algo da parte de Deus através desse breve estudo, desse breve resumo, vamos se dizer assim, né, dessa leitura. Isso também serve para nós, entendeu? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Só lembrando que nesse domingo, glória a Deus, já volta os cultos presenciais, então já convide o máximo de pessoas que você puder para estar lá com a gente, e você também, não falte. Amém? Deus abençoe, beijo do Bispo, beijo da Vânia. Amamos vocês. É isso aí, até mais.